Oi, gente. Eu decidi gravar aqui para vocês sobre algumas questões que eu já passei assim na vida, no matrimônio, com a questão da depressão. Depois que eu tirei uma foto, tava aqui tomando meu café da manhã, e todo esse café foi preparado pelo meu esposo, assim. E aí eu estava refletindo algo sobre isso. Vou ver até se eu coloco a foto aqui para vocês verem. E eu estava pensando assim, o quanto que, por exemplo, a questão da depressão. Depois da depressão e ansiedade, que foi um diagnóstico que eu tive ali em 2020, psiquiátrico e psicológico, a gente fala. Que então eu experienciei mesmo, né? Essa questão da gratidão. E eu fui pesquisar sobre isso. E eu lembro que eu li um livro muito legal da Rhonda Byrne sobre isso, esse tema. E eu fui aprender, né, a viver a gratidão, a ter um coração grato. Eu já tinha ouvido falar algo no sentido de dar graças, né? Eu tenho a questão da minha fé, então, mas assim, só depois desse aperto aí da depressão mesmo, né, de ter que tratar com remédios, aí que eu conheci a terapia. Essa é a beleza assim da vida, né? As coisas difíceis é um caminho para você conhecer algo bom para sua vida que você nem imaginava às vezes que existia e muito menos que seria tão bom. E eu creio assim que foi a partir da depressão que eu realmente fui compreendendo, ainda todos os dias ainda continuo nessa compreensão, nesse aprender a viver com mais gratidão. Porque acho que se fosse antes, eu não sei se eu perceberia isso que eu percebi. Até fiz um videozinho, vou ver se eu posto nos shorts, nos vídeos curtos aqui do YouTube. Fiz um videozinho em relação a esse café, em relação aos meus cachorrinhos que estão aqui tomando sol. E eu tava refletindo, né? Que daí você olhando hoje, você fala, nossa, que legal. Ai, que maravilhoso, né? Eu suponho, porque pra mim é super legal e super maravilhoso esse café da manhã. E é uma coisa simples, só que é o que eu fiquei pensando, que o simples, o comum, né? Aquele ali mais ou menos quase todo dia ou todos os dias, geralmente a gente nem percebe. E aí quando falta, a gente percebe. Que nem a questão da internet aqui, que eu tô sem internet, do Wi-Fi, né? Que deu um problema lá na rede deles, da empresa. Tá tudo ótimo, sempre tem internet, né? Quando falta, você fala, nossa, faltou, e a gente já se estressa e tal, né? Eu sempre dou o exemplo do gás. O gás é uma coisa comum, que às vezes a gente nem agradece, mas quando falta, aí aperta, né? Ali, vamos supor, tá no meio do arroz, tá fazendo uma comida, aí quando falta, a gente, opa, dá falta. Então, quando falta, a gente dá falta, né? Eu falei. E quando tem, dificilmente a gente se percebe sendo grato por aquilo, que é isso que eu quero falar, é viver essa gratidão, né? Gratidão não é ficar dizendo obrigado. Acho que eu tenho até vídeo aqui falando de alguns exercícios. Mas aí o que estava pensando é que para chegar nesse momento, que para mim, pelo menos particularmente, é muito lindo de conseguir ser grata, de conseguir enxergar isso, que é todo esse café que meu esposo preparou, a maioria das coisas que, na verdade, acho que tudo é ele que comprou. Então, para conseguir enxergar isso, teve todo esse processo, tanto do nosso casamento, que também vou comentar um pouquinho, e tanto da questão da depressão e da ansiedade. Porque a questão do casamento, né? A gente tá há 7 anos, agora e 6 meses de casado. E nesses 7 anos, acho que tem uns 2 anos, foi em 2022, a gente fez um ano de terapia de casal também. Que inclusive foi uma iniciativa que eu consegui tomar a partir da minha análise pessoal, que seria a minha terapia, só que na psicanálise a gente chama análise pessoal, a minha terapia pessoal, vamos por assim. E lá teve um momento que a minha analista perguntou, né? E a sua postura diante dessas questões que eu tava passando no casamento, em relação à minha vida, enfim. E aí aquele dia eu tomei a iniciativa e fui atrás de um lugar que eu conseguisse bancar também, né? Depois combinei com ele, a gente foi se ajuntando ali para conseguir a questão assim de arcar com aquele custo. E, gente, foi maravilhoso. É outra vida, assim, quando você, por exemplo, numa terapia de casal, você
tem que ficar em silêncio para o outro falar e você escuta ele. E ele tem que ficar em silêncio em dado momento para você falar e você é ouvida. É maravilhoso. É uma coisa assim magnífica. E ali na terapia você vai olhar o por trás, né? Teve uma vez que a gente estava brigando pela vasilha do cachorro, mas não era, já era tipo como se fosse a última briga, como que eu vou falar? A borda, como é que eu posso falar? Que nem um bolo, como se fosse a cobertura, mas por dentro já tinha outras coisas nos machucando. E na terapia ela vai falar, né? Vocês sabem que não é a vasilha do cachorro, né? E aí, a partir disso, a gente foi conversando outras questões que tá por trás daquela briga ali, sabe? Tem coisas por trás. Então, teve esse processo aí, acho que foi em 2022, já tem mais de um ano, eu sei que tem mais de um ano. E a gente fez um ano de terapia de casal. Eu já faço a minha análise pessoal há mais de 2 anos e meio, se eu não me engano, tá caminhando para 3 com a mesma analista, né? Porque eu já tentei outros processos com outros analistas e insisti, que eu sempre falo para vocês, insistir pelo menos um mês, no mínimo, mas se quiser mais, insista mais, no processo terapêutico, porque demora para criar essa aliança terapêutica, para ver mesmo o que tem aí por trás, no meu caso agora com o meu processo, com a minha analista de agora, e eu vi o que tinha por trás, que eu não conseguia me abrir e fazer a análise, no caso, com homens. Então, eu consegui com ela me abrir e entender os processos que estavam ali por trás, que tem a ver com a minha história, né? Então, para chegar tanto nesse reconhecimento, nessa gratidão do meu coração e nessa sintonia, nessa harmonia no meu casamento agora, né, no meu matrimônio depois de mais de 7 anos, teve todos esses processos de terapia, de análise, de depressão, de aprender sobre gratidão. E então, como que eu poderia falar? Que antes é como se a gente se conectasse muito mais pelos nossos sintomas. Por que eu falo muito mais? Porque hoje eu sei que alguma coisa ainda sobre os nossos sintomas nos conecta. Gente, é incrível. Diz que a gente ama, a gente se conecta, se relaciona através dos sintomas. Então, é uma questão assim que antes era muito mais. Então, qualquer coisa que ele falasse um pouquinho que eu achasse mais áspero, aquilo me machucava em relação a alguma questão minha, alguma ferida minha. Então, daí não havia harmonia, sabe? E aí teve todos esses anos, todos esses processos pra gente conseguir chegar nesse dia, como eu tô falando, que às vezes para alguém pode ser, nossa, que simples, mas para mim esse simples, que é esse café da manhã preparado por ele, esse comum e esse simples, que é uma gratidão que eu senti no meu coração aqui, vivi essa gratidão e quis compartilhar aqui com vocês. A primeira pessoa que eu mandei foi para ele, nesse reconhecimento, é muito importante para mim estar podendo viver isso, mas eu quero falar para vocês que foi um processo, gente, há 7 anos, eu sei que eu não sou uma pessoa de tantos anos assim de casado, mas 7 anos não é 7 dias, né, não é 7 minutos, e foi difícil, bem difícil. Até porque, gente, na verdade é assim, a questão do inconsciente, né, pegando, porque eu trabalho com a psicanálise clínica, a gente fala que o inconsciente é atemporal. Então, todas essas questões que eu fui passando no casamento tem a ver com a minha história, é só uma repetição. Aí na análise, a gente marca ali, né? No caso, eu também faço análise como paciente, essas repetições, marca ali a postura desse paciente. Ela foi marcando ali também a minha postura. E aí eu consegui fazer pequenos movimentos, estou se movimentando para essas mudanças. Mas não é fácil, a gente tem que entender que o que a gente é hoje, a sua idade de hoje, você vem repetindo desde que você nasceu, além de uma outra questão importante, que é a questão do que é passado para nós, né, de geração em geração mesmo. E isso eu falo desde crenças mesmo, coisas faladas, coisas que você ouviu, coisas que você nem sabe que foi te falado e você tá repetindo e você tá buscando isso, você nem sabe que você tá... Por que você faz isso, mas você faz, tem a ver com o inconsciente, né? Mas também a questão que nos passados, se eu vi uma aula da Ana Lisboa, que nos passado através dos genes, genes?
Não lembro agora se estou falando certo, o negócio do DNA lá, gente, não lembro mais isso aí não, da escola. E, enfim, mas quero dizer que além de a parte física, né, o cabelo, o jeito do cabelo, a cor da pele, o que mais? A estrutura física é nos passado também a questão das emoções, a questão esses genes aí, que eu tô tentando falar, que não lembrou se fala genes, que é a questão do DNA. Se tem algum trauma ali, familiar, na sua mãe, na sua avó, na sua tataravó, isso também é passado, né? Não é só a parte física. Tem essa questão do trauma também, que acho que ela explicou que afeta um desses genes, né? Tipo, como se fizesse um machucadinho ali, algum trauma que a sua avó viveu. Isso foi passado para sua mãe, da sua mãe vai passar para você, e a gente fica nessa repetição de padrão. Que por isso que eu tô falando que às vezes você nem sabe por quê. Então, numa análise, eu não vou te falar que você vai ver tudo. Isso não existe, tá? Essa promessa. Tudo. Você vai virar uma pessoa resolvida. Na verdade, eu não curto muito, não gosto dessa palavra resolvido. Ninguém é resolvido, não, gente. Talvez em algumas áreas você já está melhor. Você já não, como eu falei, não atua tão traumatizado, não se liga tanto aos relacionamentos e às pessoas pelos sintomas. Em algumas áreas. Mas falar que é tudo na sua vida tá ótimo, resolvido, quando fala assim, pode saber que tem coisa por trás, tá? Não resolvido, inclusive. Então, isso é passado para nós também, esses traumas, as emoções, essas repetições, como eu tô falando, que até falam, tipo, coisas que você repete, crenças mesmo, que foi passado falando para você, e você nem sabe o que se repete. Então, que nem você já ouviu falar essa história, estão falando bastante, mas às vezes alguém não ouviu, do peixe. Vou falar mais ou menos como que eu lembro. Que tinha uma pessoa, uma mulher, que fazia ali o peixe e sempre cortava a cabeça e o rabo desse peixe. E fazia. Aí acho que alguém de fora veio e lhe perguntou assim, por que você faz desse jeito o peixe? Por que você não coloca o peixe inteiro? Um exemplo, né? Você falou, nossa, eu não sei. E daí ficou pensando, minha mãe fazia assim. Então eu vou perguntar pra ela. Aí perguntou pra ela, a mãe dela falou assim, sua avó fazia assim. Aí fui perguntar pra avó, a avó falou assim, mas eu sempre cortei a cabeça e o rabo do peixe porque não cabia na minha forma. Vocês acreditam nisso? Não cabia na forma da avó, por isso que ela fazia assim. Mas isso a mãe foi vendo, a filha foi vendo e continuava fazendo, né? Porque ela aprendeu assim. E aí foi passando de geração em geração. E por isso que eu tô falando, essa parte das crenças, né? Que é falado, que você vê e você continua fazendo. E aí que ela descobriu por quê. Mas na forma dessa filha cabia o peixe inteiro, vamos pôr assim. Então é isso, você vai repetindo e você nem se percebe, você só tá repetindo. Outra coisa que eu tava pensando hoje é uma questão assim, eu estava refletindo questões de relacionamentos, né? Pensando e aí eu comecei a observar e pensar assim, o todo da minha família. E eu falo relacionamento amoroso mesmo, num sentido assim, e gente, olhar esse todo, né? Eu tava primeiro focando em mim, porque eu acho muito importante a gente focar o nosso tempo, as nossas energias na gente, investigar a gente, tá? Então eu tava olhando no sentido que eu percebi assim alguns padrões. E isso é interessante se você, né, quiser perceber algo aí na sua vida que você tem dificuldade, que você vê que você se repete em alguma área da vida, eu tô pegando aqui a questão do relacionamento amoroso, observe também a sua estrutura, assim, a família, desde a sua família de origem, a sua casa ali, mais a sua família, sabe? E num sentido, assim, sem julgamento. Acho muito importante sempre a autocompaixão consigo e a compaixão com os outros. Não é a intenção de julgar, nossa, tá vendo? Por isso que é assim, assado, porque na minha família era assim, assado. Não é essa a intenção, senão você não vai sair do lugar. Ficar julgando os outros, ficar culpando, procurando culpados, é pra você continuar no mesmo lugar. Não vai ter mudanças mesmo, aí você vai aterrar ali, vamos colocar assim. A intenção é você observar que às vezes tem algo difícil hoje na sua vida, mas que se repete na família, sabe? Eu gosto também de sempre a gente se perguntar o porquê que a gente tá fazendo aquelas coisas. Tem coisa que se faz, que você fala, minha personalidade, e você age assim repetidamente. Então, se pergunte por quê. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que será?
né? Isso é uma boa investigação que geralmente a gente faz numa análise pessoal, que é importante ali que tem aquele outro, né? Que seria o psicanalista, aonde ele vai ser um espelho para as coisas que você vai trazendo, ele vai jogando para você, porque às vezes a gente fala e não se escuta, não se percebe. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês essa questão de entender que para ter esse momento tão lindo, pelo menos para mim é tão lindo, teve todo esse processo, teve todo esse caminho. Não foi fácil, mas foi possível, mas cheguei até aqui, mas precisa insistir, sabe? Nas coisas, na vida, entenda que nada vai ser fácil e que as coisas que você vai passando tem sim alguma lição, tem sim algum aprendizado. É que na hora da dor é difícil, né? Você tá sentindo dor, como que você vai, por vezes, se aperceber assim, que tem alguma lição, tem algum... Mas às vezes até na dor, em algum momento, se você buscar isso, né? Essa busca por algum entendimento naquilo ali que você está vivendo, na questão do que talvez você tem que mudar, melhorar, umas pessoas falam fechar ciclos, né? Para abrir novos ciclos, novas coisas. Então você vai se percebendo. Se não conseguir se perceber sozinha, não deixe de fazer análise pessoal. Acho que é muito interessante, né? Eu trabalho com isso, vivo isso, faço a minha análise pessoal também, então ajuda também bastante a gente observar nossa postura, as nossas repetições. Então eu fiquei pensando nisso. E para chegar nesse momento bom e lindo, pelo menos para mim, então talvez para chegar num momento bom e lindo para você, você vai passar pelos seus processos. Eu não sei onde já ouvi falar algo assim, né? Que não tem como o outro passar por você. E por mais que ele tente, né? Pegando uma dinâmica assim de uma pessoa salvadora, já estive nessa dinâmica também, que pensa que pode salvar todo mundo e se apressa para isso, pela vida do outro. Mesmo assim, no fim, às vezes você até ajuda aquela pessoa a sair de alguma questão ali, que ela está passando, alguma dificuldade, mas quando você vê, ela cai de novo naquele mesmo buraco. Porque é o processo que ela vai passar, para ela se haver com a questão dela, não sei o que, né? Cada um vai ter as suas questões para lidar, para se melhorar, para mudar e encontrar um caminho de paz, de mais tranquilidade. E eu sei que virão outros desafios, mas entender que é isso, e aí você vai se movimentando e vai crescendo e vai melhorando outras questões que você precisa se melhorar, que você precisa mudar em si, que você precisa aprender. Mas não é fácil não tô falando que é fácil não, mas entenda que quando passar, vamos colocar assim, por esse deserto, foi assim que eu me senti muito na depressão, por esse deserto, por esse mundo cinza. Gente, eu nem tomava sol, que na verdade eu tinha um trabalho dentro de um laboratório, era muito fechado. Inclusive eu te indico assim, com depressão ou sem depressão, sai assim pra fora de casa, tome um solzinho, que hoje tá bem friozinho, aí eu tô aqui na porta, coloquei a mesa mais pra porta, para tomar o meu café maravilhoso, né, como eu falei, e tomando o sol, porque na verdade eu nem sabia o tanto que o sol é muito importante, assim, já até provado, o sol, aquele negócio de pôr o pé na terra, pôr o pé na grama, já é provado pela medicina, eu falo, né, que faz bem, que você libera aí alguns, acho que é neurotransmissores que fala, né, libera aí algo assim que relaxa um pouco, alivia um pouco as dores, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Não deixem de curtir o vídeo. Comentem aqui o que vocês pensam sobre isso que eu trouxe, né? Que tem que passar, às vezes, por algumas intempéries na vida para chegar ali e encontrar a sua paz, para se melhorar, para se mudar. Dessa questão, no meu caso, meu caminho para encontrar e viver um pouco mais com o coração mais grato, viver essa gratidão, eu tive que passar por essa questão da depressão, da ansiedade, desse transtorno aí que foi o transtorno de ansiedade generalizada, essa preocupação com tudo e com todos, e aí com a terapia eu fui modificando mais isso, né, fortalecendo também a questão da minha fé. Então aí a gente vai caminhando aos pouquinhos, se melhorando aos pouquinhos. Às vezes parece que tá demorando muito, que não tá melhorando nada, mas entenda que você tá caminhando, é que não dá
para se resolver tudo, assim. Nem de uma área piorou de todas as áreas, tá? É um processo mesmo. A palavra processo, né? Tá tão falada assim, mas entenda que é importante. Gente, para finalizar, foi uma frase que eu estava pensando ontem, que é: busque viver os seus processos. Só assim você vai encontrar aí o caminho, vai se movimentar pela tua essência, ou seja, pelaquilo que tu és, pelaquilo que tu veio, vieste, vamos por assim. Esse meu português é muito interessante. Pelaquilo que você veio aqui na Terra para ser, para aprender, para edificar em si, para ajudar a edificar as outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque senão, se a gente não busca viver, olhar aí os nossos processos, olhar as lições que a gente tem que aprender, a gente vai caminhar apenas pelas dores, e as dores mais profundas. A gente vai caminhar e se conectar com as pessoas apenas pelos nossos sintomas, pelas nossas feridas, eu quero dizer, sabe? E como eu falei, não que uma pessoa, vamos colocar, analisada, né, que a gente fala na análise pessoal, terapeutizada, vai estar super resolvida. Na verdade, se fala isso, pode saber que não tá muita coisa resolvida, não. Na verdade, aí que tá sem resolver. Mas é uma pessoa que está tentando caminhar aí pelos processos, se conectar mais com essas pessoas através realmente do amor, né? Um amor puro, genuíno, que não fica só esperando alguma coisa aí em troca, mas o amor que você dá a si e você transborda esse amor para as outras pessoas. Então, busque viver os seus processos, caminhar, mesmo que às vezes está difícil, busque caminhar, busque compreender, busque pedir, né, o que eu tenho que aprender aqui nessa dificuldade, para enfim você encontrar algo aí, um pouquinho todo dia da sua essência, um pouquinho todo dia de caminhar pela essência e não pelas dores profundas e sintomas e feridas, tá bom? É isso, gente, eu quero compartilhar isso com vocês, espero que vocês gostem, espero que agregue algo aí na vida de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal, não deixem de dar like se vocês gostou, não deixem de comentar o que vocês pensam sobre esse assunto. Um grande abraço!